Boa noite, Tel Aviv. Normalmente, quando você tem um evento gratuito, espera que 50% das pessoas não apareçam. Mas é claro, não é todo dia que você tem a doutora Gadzad falando para Tel Aviv, então é assim que vai ser. Doutora Gadzad dará uma palestra porque é professora. Depois sentaremos para conversar e abrir para perguntas de vocês. Tenho certeza de que sabem disso melhor do que eu. Todos sabemos o quão incrível líder e defensora é a professora doutora Gadzad. Vamos falar sobre seu histórico. Ele passou toda a sua vida, uma carreira rara de fazer perguntas desconfortáveis e insistir em respostas honestas. Ela tem um doutorado. Ela é professora de psicologia evolutiva na Concórdia, atualmente em Holmes. Parece legal dizer isso. Universidade do Mississippi. Eu não fazia ideia do que era. Ela é estudiosa da Declaração de Independência, do Centro de Estudos da Liberdade Americana, intelectual pública, autora best-seller e defensora de Israel nos últimos anos. Então, sem mais delongas, doutora Gadzad. Certo. Primeiramente, obrigado pelo carinho e pela presença de todos. Já estamos aqui há 3 dias e a recepção é incrível. Só de andar na rua, geralmente, na maioria das vezes que as pessoas se aproximam de mim, sabe, onde quer que eu esteja em público, sempre acaba sendo que são fãs, mas você nunca sabe. Já em Israel, eu sei que quem vier falar comigo, se Deus quiser, vai ser fã. Então, obrigado por nos fazer sentir seguros aqui. Tem sido ótimo. Em 83 foi minha primeira vez em Israel. Com 18 anos, eu sempre vencia todos os jogadores de futebol israelenses na Kikar Atarim. Mais de 40 anos depois, ainda tenho dificuldade até para subir escadas. A principal lição é que envelhecer traz muita humildade. Então, hoje, o que eu gostaria de fazer é basicamente contar um pouco sobre o meu histórico, que talvez muitos de vocês já conheçam. Espero que tirem algo novo disso. E então vou falar sobre algumas das ideias que desenvolvi em A Mente Parasita e agora no meu próximo livro, Empatia Suicida. A palestra terá cerca de 45 a 50 minutos e, como a Flor disse, depois abriremos para perguntas. Vamos começar. Essa foi minha infância até os 11 anos. Cresci perto daqui, em Beirute, no Líbano. Nós fazíamos parte do último grupo remanescente de judeus libaneses que teimosamente se recusaram a enxergar os sinais evidentes. Boa parte da minha família estendida deixou o Líbano em 1975. A maioria foi para Israel, alguns para a França e outros para o Canadá. Mas meus pais estavam muito bem estabelecidos no Líbano, então nós permanecemos lá, quando a Guerra Civil estourou. Quando a Guerra Civil começou, ser judeu no Líbano se tornou inviável e tivemos que partir. Vou contar um pouco do ódio aos judeus que enfrentamos antes mesmo da Guerra Civil libanesa. Então, a foto à esquerda é bem perto de onde eu cresci. O Líbano, como alguns de vocês já ouviram, costumava ser chamado coloquialmente de Paris do Oriente Médio. E a foto à direita é onde passei o último ano da minha infância no Líbano. Muitos acham que o Líbano era progressista e tolerante, diferente do resto do Oriente Médio. De certa forma, isso é um pouco verdade, mas a tolerância no Oriente Médio difere da do Ocidente. Então, deixe-me contar sobre um pouco do ódio impressionante contra judeus que enfrentamos, mesmo na Paris do Oriente Médio. O cavalheiro à esquerda é Gamal Abdel Nasser, que foi o presidente pan-arabista do Egito e faleceu em 70. E, como frequentemente acontece no Oriente Médio, as pessoas vão às ruas e começam a gritar e lamentar. E eles realmente fazem isso com Hamas, que em árabe significa com zelo, com fervor. E enquanto esses caras caminhavam pela rua gritando sobre o fato de que esse egípcio havia morrido, todos eles cantavam: "Morte aos judeus, morte aos judeus." Tenho 5 anos, ainda não fiz 6. Viro-me para minha mãe e pergunto: por que dizem morte aos judeus? Ela disse: abaixe a cabeça, não olhe para a varanda.
Essa foi minha primeira lembrança clara de que éramos diferentes. Alguns compatriotas não nos consideravam totalmente libaneses. Sempre coloco essa foto à direita. É um muçulmano dizendo morte a todos os judeus. E eu sempre digo, pelo menos tenha a cortesia de, se você vai ter um ódio genocida, passar pelo corretor ortográfico antes. Eu sou o segundo cara na primeira fileira à esquerda. Isso foi cerca de 2 anos antes da Guerra Civil. O professor pediu que cada um dissesse o que quer ser quando crescer. Quero ser jogador de futebol, médico e policial. Um dos meninos da foto, sabendo que eu era judeu, disse: quando crescer, quero ser matador de judeus. Todos riram e aplaudiram. Isso não é o Paris do Oriente Médio, é o Líbano tolerante e progressista. Este é um recorte de jornal real do meu irmão Daoud, que é 10 anos mais velho do que eu, que tinha vencido o campeonato libanês vários anos seguidos. Campeonato libanês de judô. E não era exatamente uma coisa boa para um judeu estar constantemente vencendo uma competição esportiva. Então alguns homens se aproximaram dele e explicaram que era hora de se aposentar para que ele não sofresse um acidente infeliz, o que, é claro, ele não estava disposto a fazer. Ele se mudou para a França para seguir a carreira no judô. Quando nos mudamos para Montreal, quando emigramos para Montreal, muitos de vocês podem ou não se lembrar que as Olimpíadas de 76 aconteceram em Montreal, no Canadá. Bem, o mesmo cara que teve que deixar o Líbano porque não podíamos mais tolerar um judeu sendo campeão libanês por muitos anos seguidos, acabou representando o Líbano nas Olimpíadas de Montreal de 76. Então, podemos ignorar nas Olimpíadas o fato de que ele tinha uma doença terminal conhecida como ser judeu. Estes são meus pais que ainda estão vivos, graças a Deus. Meu pai tem 95 anos, minha mãe tem 91 e esta é a foto real do casamento deles em Beirute, em 50. Agora, eu coloquei isso porque algo muito ruim aconteceu com eles, em uma das viagens de volta ao Líbano. Em 80, depois que já tínhamos nos mudado para Montreal, em meados dos anos 70, eles foram sequestrados pelo Fatah. Muitas das histórias horríveis que ouvimos depois de 7 de outubro são coisas que minha família enfrentou lá em 1980. Mas felizmente, como tínhamos muitas conexões políticas, conseguimos, eu não tive nada a ver com isso. Eu tinha 15 anos, mas minha família e amigos conseguiram libertá-los do Fatah, que na verdade era o grupo de Abu Nidal. Provavelmente vou mencionar mais 1 ou 2 slides sobre meu histórico, depois vou entrar no tema da mente parasita e assim por diante. Chamo isso de Estrela de Davi. O ciclo fechou no fim de outubro, 75. Acabamos saindo do Líbano. Quando decolamos no dia em que estávamos partindo e saímos do espaço aéreo libanês, o capitão anunciou que agora estávamos fora do espaço aéreo do Líbano. Minha mãe colocou uma estrela de Davi no meu pescoço e disse: agora você pode usar. Não esconda sua identidade e tenha orgulho de quem você é. Avançando para 2 semanas depois de 7 de outubro, e meu filho está sentado aqui, a história é sobre ele, cerca de 2 semanas depois de 7 de outubro. Minha esposa e nosso filho estavam vindo me buscar em um café onde eu estava trabalhando no meu laptop, no meu último livro. E quando entramos, ela tinha acabado de buscá-lo em uma partida de futebol no leste de Montreal, onde há um grupo demográfico específico que tomou conta daquela área. E ele disse para mim: papai, se você estivesse usando uma estrela de Davi onde eu joguei futebol hoje, você estaria morto. Em 75, coloquei a estrela de Davi ao sair do Líbano. Em 2023, não posso usar estrela de Davi em Montreal, Canadá. É assim que parece a empatia suicida. E essa realidade está acontecendo em Malmo, em Paris, em Londres e em toda a cidade ocidental imaginável, por causa das políticas absurdas, insanas e suicidamente empáticas do Ocidente, sobre as quais vou falar mais adiante. Escrevi um artigo sobre isso, o que deixou minha universidade em Montreal insatisfeita.
A Universidade Concórdia não é segura para estudantes judeus, só para você saber. Como a Fleur mencionou, agora estou na Universidade do Mississippi porque se tornou perigoso demais para mim ficar na Universidade Concórdia. Isso é no século XXI. Em Montreal, no Canadá, a Universidade Concórdia tem sido chamada coloquialmente de Universidade Gaza desde o início dos anos 2000. Alguns talvez lembrem que o primeiro-ministro Netanyahu foi cancelado na Universidade Concórdia em 2002, antes mesmo disso virar moda. Então imagine que você tem um professor judeu com o meu perfil tentando realmente entrar no campus, eu teria que ir ao campus. Era como se tivesse que haver uma força militar me protegendo só para eu ir dar uma aula, e por isso acabei saindo da Concórdia. Este deveria ser o alerta de que algo não vai bem no Ocidente, pois o que digo não deveria ser assim. Sabe, eu não sou incendiário de forma leviana, não espalho mensagens de ódio. Sou comedido, professoral e disciplinado ao falar, mas mesmo assim, no Ocidente atual, o que digo é considerado perigoso demais. Certo, então agora o que eu gostaria de fazer é mudar um pouco. A história libanesa te dá um pouco do contexto de por que eu sou capaz de dizer as coisas que eu digo. Cresci nesse mundo, então sei por experiência própria essas realidades. Mas eu sempre digo às pessoas que enfrentei duas grandes guerras na minha vida. A primeira grande guerra é a Guerra Civil Libanesa, a segunda grande guerra. Como professor há 32 anos, observo na academia uma guerra contra a ciência, a lógica, a razão e o bom senso. Fui, sem dúvida, o primeiro professor a alertar as pessoas de forma consistente. O que dizem nos campi universitários é insano. Isso vai assombrar vocês e já nos assombra. Porque uma vez que você começa a tolerar um completo desligamento da realidade, nada de bom pode sair disso. Então eu gostaria de começar com uma história. Alguns de vocês talvez conheçam. Eu sei que meus filhos e minha esposa conhecem, porque provavelmente já me ouviram contar isso 1 milhão de vezes. Se você já ouviu, agora está vendo ao vivo. Se você não ouviu, aproveite o show. Isso faz parte da história. Meu mais ilustre orientando de doutorado, hoje professor titular, havia acabado de defender sua tese. Isso é para me lembrar. Faz 24 anos, então saímos para jantar para comemorar. Quantas pessoas conhecem essa história? Aliás, alguém conhece a história? Temos só 7 ou 8 pessoas, então o restante está ouvindo isso agora. Então ainda não tínhamos filhos, era só minha esposa e eu, e o doutorando. E ele me liga um pouco nervoso antes de sairmos para jantar e diz: "Ah, só queria avisar que vou levar um acompanhante hoje para o nosso jantar de comemoração." Eu disse: "Sim, ótimo. Quanto mais gente, melhor. Fantástico", ele disse. "Ah, mas eu só quero te contar isso." Ela é uma estudante de pós-graduação em antropologia cultural, pós-modernismo e estudos de gênero. Eu disse: "Ah, a Santíssima Trindade das besteiras." Eu disse: Não, eu entendi. Esta é a sua noite. Eu vou me comportar da melhor maneira possível. Você não vai ouvir um pio de mim, o que, claro, era uma mentira. No meio da noite, sempre conto essa história porque mostra há quanto tempo essa estupidez acontecia. É muito marcante. Aprendemos mais com narrativas marcantes do que apenas com conteúdo acadêmico, pois histórias ficam mais na memória. Sempre escrevo agradecendo por aquela noite. Ele nem imagina quantas vezes já usei essa história. Virei-me para a jovem e disse: "Ouvi que você é pós-modernista." Ela respondeu: "Sou." Verdades universais não existem. Toda verdade é subjetiva. Ela disse: "Sim, claro. Aliás, isso é contraditório, pois afirmar que não há verdades universais já seria uma verdade universal." Eu disse: "Sou psicólogo evolucionista e acredito em algumas verdades universais, especialmente humanas. Posso compartilhar um universal? Talvez você possa me mostrar se estou errado." Ela disse: "Sim, vá em frente." Eu disse: "Não é verdade que dentro da espécie Homo sapiens, apenas as mulheres podem ter filhos?"
Ela me olha, enojada com minha mente simples, e diz: não é verdade. Eu disse: não é verdade. Como assim? Ela perguntou. Bem, existe uma tribo japonesa exótica, de alguma ilha japonesa exótica, onde no reino folclórico e mitológico são os homens que dão à luz. Ao limitar a conversa a homens biológicos, você espalha misoginia. Sempre falo isso para as pessoas desde que me recuperei do mini AVC. Eu disse: ok, talvez seja polêmico demais afirmar que só mulheres dão à luz. Vou pegar um exemplo menos controverso. Não é verdade, há muito tempo, sou do Líbano e temos tradição fenícia de sermos marinheiros, certo? Marinheiros. Não é verdade, desde tempos imemoriais, que os marinheiros sempre confiaram na premissa de que o sol nasce no leste e se põe no oeste? A primeira imagem mostra a primeira história, um homem engravidando. Já a segunda é uma hiena dançando, imagem que demorei para encontrar. Vocês já vão entender a relevância disso. Lá, ela usou um ramo do pós-modernismo chamado desconstrucionismo. E para aqueles de vocês que estudaram esse tipo de besteira na Universidade de Tel Aviv e no resto dos seus departamentos de baboseira, isso seria Jacques Derrida. A linguagem cria a realidade, não há realidade fora dela. Ela usa o mecanismo e pergunta: o que você quer dizer com leste e oeste? O que você quer dizer com sol? O que chama de sol posso chamar de hiena dançante. Eu disse: tudo bem, a hiena dançante nasce no leste e se põe no oeste. Ela disse: eu não brinco desses jogos agora. Por que estou contando essa história? Porque essa era uma estudante de pós-graduação em uma das principais, bem, certamente a principal universidade do Canadá e uma das melhores universidades do mundo. Qual será o caminho dela se essa é a formação que recebe podendo sentar com um professor? E nós não conseguimos concordar, no diagrama de Venn da interseção do significado, que apenas mulheres têm filhos em uma espécie que se reproduz sexualmente e que existe algo chamado Sol. Isso gera terrorismo intelectual e niilismo. E é isso que você acaba vendo mais de 20 anos depois, e eu vou falar um pouco sobre isso mais tarde. Esses sinais de alerta já estavam presentes há 25, 30 anos para quem realmente quisesse notar. Essas são algumas outras ideias parasitárias ou patógenos de ideias sobre os quais eu falo, e você vai entender em um segundo por que eu vou mencioná-las. A figura do topo se chama tábula rasa. Tábula rasa é latim para lousa em branco. E essa não é uma posição que muitos cientistas sociais adotam, que é a de que todos nós nascemos como tábula rasa, sem nada em nosso cérebro. Não há imperativos biológicos moldando nossos instintos, logo não há biologia. O que nos faz humanos é transcender nossa biologia, certo? E então é só a socialização que ensina meninos a brincar com armas e caminhões, e é só a socialização que ensina meninas a brincar com brinquedos. Tudo isso é uma construção social, que é chamada de construtivismo social. Agora, se você quisesse argumentar contra essa posição, lembre-se, sabe, eu passei a carreira indo a fóruns onde as pessoas seriam muito hostis ao que eu vou dizer. Deixa pra lá, tipo essas coisas do Islã, isso é mais pra frente. Mesmo no meu trabalho científico, tentar incluir biologia evolutiva e estudar o comportamento humano era considerado loucura pela maioria dos cientistas sociais. O que nos torna humanos é que transcendemos nossa biologia. Biologia importa para o cachorro, biologia importa para a zebra, para o mosquito. Mas certamente, professor, o senhor não está dizendo que os consumidores são guiados pela biologia deles? Não, é exatamente isso que estou dizendo, imbecil. Ok, agora por que estou dizendo isso? Esses são anúncios reais de uma empresa de brinquedos progressista mostrando uma inversão dos papéis de gênero. O menino está brincando com uma boneca e a menina está brincando com a arma. A ideia é que vendedores de brinquedos possam ensinar o comportamento correto, já que nascemos com a mente vazia. Como eu poderia desafiar essa posição? Quero dizer, eu gostaria de pensar. Cada slide traz informações importantes, mas o próximo é especialmente relevante.
porque ele te ensina como defender uma posição. É uma ferramenta epistemológica incrivelmente poderosa, e por isso eu chamo isso de uma rede nomológica de evidências cumulativas. Sei que é um termo complicado, vou explicar. No centro você vê a posição que quero defender. Não. A especificidade de gênero nas preferências por brinquedos não é aprendida. Na verdade, ela tem um componente universal baseado na biologia. E se eu quiser te mostrar isso, como devo apresentar as evidências? Isso deixa inequívoco que a minha posição é a vertical. Então, o que eu vou fazer é construir para você uma rede nomológica com várias linhas distintas de evidência, todas apontando para a veracidade dessa posição. Deixe-me dar alguns exemplos. Eu não vou fazer a rede inteira. Espero que isso mostre a disciplina que você pode ter ao construir um argumento, mesmo para plateias hostis. Então, olhe para o de cima, no meio. Posso conseguir dados de outras espécies para você? Posso conseguir dados de macacos vervé, de macacos rhesus, de chimpanzés, mostrando que os filhotes dentro de suas espécies exibem exatamente as mesmas preferências de brinquedos específicas de sexo que os bebês humanos já apresentam. Isso refuta o argumento construtivista social, mas vou além. Posso trazer dados para você, se olhar o do canto superior esquerdo, posso trazer dados da psicologia do desenvolvimento, mostrando que bebês humanos muito novos, que ainda são jovens demais para serem socializados. Por definição, escolherei crianças que ainda não atingiram o estágio cognitivo para serem socializadas e posso mostrar que já demonstram preferências específicas de brinquedos por sexo. Então, por definição, estou descartando a possibilidade de que isso seja devido à construção social agora, e isso acaba completamente com o argumento construtivista social. Mas não vou parar por aí. Se você olhar para o canto superior esquerdo, um deles é da endocrinologia clínica, um campo da medicina pediátrica. Posso mostrar para você que meninas que sofrem de hiperplasia adrenal congênita, que é um distúrbio endocrinológico, têm seus comportamentos masculinizados. O que você acha que acontece com as preferências de brinquedos dessas meninas? Elas se tornam exatamente como as dos meninos? Posso te mostrar dados de sociedades não ocidentais, da África subsaariana, da África Central, que não têm nada a ver com o Ocidente, onde exibem exatamente as mesmas preferências de brinquedos específicas de cada sexo. Você pode dizer, ok, isso parece muito impressionante, mas é tudo porque são dados contemporâneos. Ah, não se preocupe com isso, olhe o que está no canto inferior direito. Posso te mostrar dados da Grécia Antiga e da Roma Antiga mostrando isso para você. Crianças pequenas retratadas em monumentos funerários, em cemitérios, são mostradas brincando com exatamente os mesmos brinquedos específicos de gênero que vemos hoje, em Herzliya. Reuni dados de várias culturas, espécies, períodos históricos e disciplinas, todos confirmando a veracidade dessa posição central. Então eu não preciso gritar mais alto que você, não preciso ser histérico, não preciso te chamar de racista ou sexista. Preciso apenas de disciplina epistemológica para montar essa rede. Boa sorte se quiser debater comigo. Uma das razões pelas quais dizem que nunca sou cancelado é porque, como professor, falo coisas mais polêmicas que todos os outros juntos. Como construir todas as minhas redes nomológicas, posso mostrar a você a rede que apoia minha afirmação de que o Islã não é uma religião de paz. Sou disciplinado, sei o que sei e o que não sei, isso vale para todas as suas vidas, independentemente do que façam. Se aprenderem essa ferramenta epistemológica, acreditem, isso vai ajudar a persuadir as pessoas. Vou falar sobre irracionalidade, já que muitas ideias são parasitárias. Dizer que homens podem ter filhos ou menstruar é irracional. Antes de comentar, quero contextualizar. Na parte de baixo, Daniel Kahneman e Amos Tversky são dois psicólogos israelenses. Meu doutorado foi em psicologia da tomada de decisão, então segui muito a tradição desses dois cavalheiros.
O que eles fizeram em suas pesquisas foi demonstrar o que é chamado de irracionalidade axiomática, ou seja, os economistas clássicos acham que, para sermos seres humanos racionais, devemos seguir certos axiomas. Quando não fazemos isso, estamos sendo axiomaticamente irracionais. Então, deixe-me dar um exemplo. Se eu prefiro o carro A ao carro B, e se eu prefiro o carro B ao carro C, deve ser que eu prefiro o carro A ao carro C. Isso se chama axioma da transitividade. Se eu o violar, estou sendo irracional. Ou se eu disser para você que esse hambúrguer tem 90% livre de gordura, ou se eu te der a descrição exatamente equivalente, ele tem 10% de gordura. 90% livre de gordura é idêntico a 10% de gordura. Minha avaliação deveria ser igual, mas Kahneman e Tversky mostraram que não. Dependendo de como você apresenta exatamente a mesma coisa, as pessoas terão reversão de preferências e assim por diante. Isso se chama racionalidade axiomática, pois você propõe axiomas para como as pessoas deveriam agir. Se violam esses axiomas, estão sendo irracionais. Mas a irracionalidade que eu descobri nos campi universitários é muito mais ampla do que essa forma muito restrita de irracionalidade. Uma vez que você consegue convencer as pessoas de que existem 873 gêneros e certamente mais de 2 sexos, você já não está mais falando de irracionalidade axiomática, irracionalidade. É muito mais do que isso, e aí chegamos à mente parasita. Esse livro foi lançado no ano passado, acho que em hebraico, teve ótimo desempenho e agora avaliam lançá-lo novamente. Empatia Suicida em hebraico também. Isso nos leva aos 2 livros que são relevantes para a nossa conversa, embora eu tenha escrito outros. Porque eles são o golpe duplo. Vou explicar. Para sequestrar totalmente sua capacidade de raciocinar, preciso fazer 2 coisas. Nós somos tanto seres pensantes quanto seres emocionais. Não é que sejamos um ou outro, certo? Nós evoluímos tanto um sistema cognitivo quanto um sistema emocional. A mente parasita fala sobre o que acontece quando eu parasito o seu sistema cognitivo. A empatia suicida completa a história ao explicar o que acontece com você quando eu parasito o seu sistema emocional. Depois de sequestrar esses sistemas, você vira um imbecil. Posso fazer você dizer o que eu quiser. Como vimos, e a grande maioria das políticas domésticas e estrangeiras que vimos o Ocidente adotar, decorrem da parasitização tanto do sistema emocional quanto do cognitivo. Vou dar exemplos disso no resto da aula. Vou explicar como cheguei à ideia de usar o conceito de parasitismo. Como psicólogo evolucionista, você tenta identificar homologias e analogias com outras espécies. Lembra quando falei que macacos vervet, rhesus e chimpanzés têm as mesmas preferências de brinquedos por sexo que bebês humanos, certo? Então, uma das coisas que eu queria fazer era ver se existem outros animais que parecem ter seus cérebros sequestrados agora. Parasitologia, para quem talvez não saiba, é o estudo das interações entre hospedeiro e parasita. Por exemplo, uma tênia parasita seu intestino, mas um neuroparasita é um parasita que precisa chegar ao seu cérebro, alterando o seu circuito neuronal para atender aos interesses do parasita. E eu vou te dar alguns exemplos. Na figura de cima, você tem uma vespa caçadora que é muito menor do que a aranha que ela vai parasitar. Assim que ela pica a aranha fica zumbificada. Ela leva a aranha até sua toca e a coloca lá. A aranha está completamente viva, mas incapaz de reagir. Ela então põe seus ovos na aranha e depois as crias vão comer a aranha viva, enquanto ela ainda está viva. Bem, o politicamente correto é parecido com a vespa da aranha, certo? Todos nós caminhamos devagar, silenciosamente para o abismo da loucura infinita, indo. Sim, homens também podem menstruar, homens também podem. Sim, absolutamente, eu sei disso. É biologia progressista. Vou pular todos esses, mas vou chegar lá.
Há muitos exemplos ótimos, mas vou citar um porque, como vários dos meus termos, esse viralizou. Alguns de vocês já me ouviram dizer: olhem esse judeu grilo de madeira. Vou explicar o que isso significa. O grilo de madeira no canto inferior direito detesta a água e não quer nada com ela. Mas quando o grilo de madeira é parasitado por um verme cabelo, um tipo de verme cerebral, o verme cabelo precisa que ele alegremente pule na água. Feliz, ele se suicida para que o verme complete seu ciclo reprodutivo, já que só consegue fazê-lo na água. Então você pode começar a perceber agora quantas das políticas que o Ocidente adota são exatamente como o grilo de madeira. Muitos dos judeus, o Hamas chama esses de judeus grilo de madeira, certo? Vou dar exemplos. Agora, o que é empatia suicida? Então deixe-me voltar aqui por um segundo. Essa curva, esse U invertido, eu argumento que é a curva mais importante que você pode estudar se quiser viver uma vida de máximo florescimento. Eu adoraria dizer que fui eu quem descobriu isso, mas Aristóteles já explicou isso para nós há mais de 2000 anos. Isso se chama o meio-termo dourado. Pouco ou muito de algo não é bom. Grande parte da vida é buscar o equilíbrio. Descobri que essa lei universal se aplica a muitos fenômenos. No nível celular, no nível individual, no nível dos organismos, no nível populacional, no nível econômico, essa regra de que pouco ou muito não é bom e o ideal é o meio-termo se aplica a tantas coisas. Bem, exatamente isso acontece com a empatia. Muita gente já está escrevendo críticas sobre mim. O livro nem foi lançado ainda, aliás, só na semana passada que entrou em pré-venda. Sim, vou usar a culpa judaica aqui. Não cobrei nada para vir aqui e fazer isso. Normalmente custaria muito mais. Mas é isso que estou esperando no final do dia de hoje. Vocês vão entrar nesse lugarzinho chamado Amazon, vão parar de ser mãos de vaca. Sim, porque economizei $40 mil para vocês e agora vão apertar esse botão chamado pré-venda. Quando o meu livro for lançado, todas as pré-vendas contarão para o primeiro dia de vendas, o que pode torná-lo número 1 na lista de mais vendidos do New York Times. O motivo pelo qual isso é importante é porque, realmente, uma vez que você sai na frente em primeiro lugar, aí vira uma avalanche. E aí você consegue realmente espalhar a mensagem. Ok, bem, tantas pessoas disseram. O intelectual judeu nos bastidores por trás de Donald Trump e Elon Musk, este que vos fala, está tentando criar um mundo sombrio onde a empatia deixa de existir. Eu não estou fazendo nada disso. A empatia é uma virtude evolutiva perfeitamente benéfica. Para sermos uma espécie social, precisamos de empatia. Por exemplo, a teoria da mente faz parte da empatia cognitiva. Quando estou tendo uma conversa, preciso me colocar na sua mente e vice-versa para que possamos ter uma boa conversa. Crianças autistas geralmente não passam no teste de teoria da mente. Por isso, o diagnóstico costuma envolver essa tarefa, que elas normalmente não conseguem realizar. Empatia deve ser bem dosada, sem exageros ou falta. Quem tem pouca empatia é chamado de psicopata? Mas do outro lado da curva, onde está a empatia suicida, fica onde? Enquanto abasteço o carro, estou chorando porque estou usando o fruto de ter violentado a Mãe Terra. Enquanto eu abasteço, olho para nobre Muhammad, Mahmoud e Ahmad, recém-chegados de um acampamento de verão da Al-Qaeda em Cabul. É injusto e cruel impedir que venham viver pacificamente conosco, porque eu sei que é injusto argumentar que o Islã poderia ser qualquer coisa além de lindamente pacífico. Falta total de empatia é negativa. Ser empático demais, no momento, medida ou com pessoas erradas, leva à empatia suicida. Falarei mais sobre isso.
Vou explicar como cheguei a essa ideia. TOC significa transtorno obsessivo compulsivo, para quem não sabe. Sim, é um transtorno psiquiátrico muito debilitante e vou mostrar como o TOC pode estar ligado à empatia suicida de uma maneira específica. Escanear o ambiente por ameaças é algo adaptativo, certo? Por exemplo, se alguém quiser se apresentar para mim agora, e eu vejo que você estava espirrando na sua mão por 5 horas antes de apertar a minha mão. Vou fazer uma anotação mental depois de apertar sua mão para correr até o banheiro e lavar minhas mãos, porque não quero pegar o seu resfriado. Escanear o ambiente por ameaças faz sentido do ponto de vista evolutivo. O que não faz sentido evolutivamente? Eu então passo todos os dias, 8 horas por dia, lavando minhas mãos em água fervendo, a ponto da minha pele estar caindo. Eu não consigo ir trabalhar. Eu sou demitido porque fico preso em um ciclo infinito de TOC. Então, o sinal de alerta, que para uma pessoa sem TOC, o sinal de alerta aparece. Você resolve, o sinal diminui e segue o dia. O mesmo, eu argumento, ocorre com a empatia. A empatia tem sentido evolutivo quando regulada em regiões adaptativas. Quando ela se torna hiperativa, causa as tragédias terríveis vistas no Ocidente. Esse é o arcabouço teórico disso. Não vou dar o exemplo da compra compulsiva, mas é a mesma ideia. Então eu argumento que, para aqueles que sabem algo sobre a história japonesa, os japoneses são muito uma cultura de honra e vergonha. Semelhante à cultura árabe, onde salvar as aparências é essencial e perder a dignidade é o pior. Então, na tradição dos samurais japoneses, se você se envolvesse em um comportamento que trouxesse vergonha, a única maneira de expiar essa vergonha seria cometer seppuku, o autodesventramento. Essa era a única forma de recuperar minha honra. Por isso, argumento que o Ocidente está cometendo um seppuku civilizacional. Nós, colonizadores brancos, somos transfóbicos, islamofóbicos, tomamos terras indígenas e praticamos autoflagelação. A única maneira de eu agora expiar minha culpa existencial é então cometer um seppuku civilizacional. E a maneira de fazer isso é através da desregulação da empatia, daí a empatia suicida agora. Mais cedo, falei sobre judeus grilos de madeira e percebi que muitos anos atrás, outro judeu da República Tcheca escreveu um livro muito famoso chamado A Metamorfose, onde um jovem acorda um dia, ele costumava ser um ser humano e agora ele acorda como um inseto. Agora vemos o que ocorre quando sua família precisa lidar com ele após deixar de ser humano. Os judeus grilos de madeira que mencionei representam essa metamorfose, e explicarei mais sobre isso em breve. Vamos olhar alguns grilos de madeira hoje. Obviamente, queer por Palestina, então nem preciso dizer que todos aqui são de Tel Aviv. Tel Aviv é um dos lugares mais amigáveis para pessoas queer, atrás apenas de Montreal, minha cidade natal, Nova York e São Francisco. Tel Aviv é uma das sociedades mais amigáveis para gays e LGBTQ que você pode imaginar. Então temos Tel Aviv ou temos a nobre e bela cidade de Gaza agora. Se eu sou queer, ok, mais poder para você, por isso me apresento ao mundo como queer. Devo apoiar mais um lugar que me honraria, respeitaria e celebraria como Tel Aviv, ou devo ir para um lugar onde, deixa eu te contar, eles criaram um programa de terapia de conversão totalmente eficaz baseado na gravidade. A gente te joga do topo da montanha ou prédio mais alto, e isso resolve a sua homossexualidade. Bem, é isso que as pessoas queer do Wood Cricket fazem, eles são muito progressistas, ou você tem a Anna Epstein, judia do Wood Cricket, que é super progressista na Universidade de Boston. 2 semanas depois de 7 de outubro, ela foi pega, você sabe, no telefone, arrancando os cartazes dos bebês de 3, 4 e 6 meses, pessoas do nojento genocídio sionista, os bebês de 3 meses que, segundo eles, já eram genocidas, certo? Ao ser pega, ela disse, não pode me chamar de odiosa, sou judia. Então é assim que um grilo da madeira se parece. Se ela estivesse no Festival de Música Nova,
nem suas credenciais progressistas a teriam protegido do que aconteceu com as outras 100 pessoas. Ok, esse é o Gabor Maté. Alguém aqui conhece? O grande mestre Wood, ele é um sobrevivente do Holocausto, assim como eu também sou um sobrevivente do Holocausto. Porque em 43 eu era um espermatozoide nos testículos do meu pai. Também não sou só sobrevivente da Guerra Civil Libanesa, mas também do Holocausto. Digo isso por causa do sobrevivente do Holocausto, judeu Gabor Maté. Ele foi tirado de uma família aos 6 meses e colocado com outra, então certamente não era um sobrevivente do Holocausto. Para sobreviver, é preciso consciência do que ocorreu. Bebês de 6 meses não têm isso. Mas ele usa isso como uma arma para dizer: eu sou judeu, eu sou um sobrevivente do Holocausto. E eu estou aqui para confirmar que os nazistas não são nada comparados às FDI. Eles são os verdadeiros nazistas. E você pode me ouvir. Primeiramente, eu sou um médico especializado em trauma. O trauma que vivi na infância durante a Guerra Civil Libanesa deveria ter me tornado um psicopata. Ainda assim, não virei viciado em metanfetamina. Então esse cara é como um grilo de madeira. E então temos aqui, só para você perceber que não são apenas judeus que podem ser grilos de madeira. Aqui. Temos aqui um norueguês incrivelmente progressista, antirracista e feminista que foi sodomizado, estuprado por um imigrante somali na Noruega. Agora, os noruegueses são muito gentis e empáticos, então eles não acreditam em colocar sodomizadores que estupram outros homens na prisão por muito tempo. Isso é maldade, então depois que ele cumpriu uma sentença muito curta, ele seria deportado. Esse cara que tinha sido sodomizado por esse outro cara estava muito triste, muito magoado. Por quê? Porque o cara que o estuprou agora seria enviado para Mogadíscio, onde ele não poderia atingir todo o seu potencial. Bem, segundo a psicologia evolutiva, não evoluímos um sistema emocional para sentir empatia por quem nos sodomiza. Segue outro exemplo. O título está cortado, mas o nome é Amanda Quigera, caso queira procurar. Ela é uma mulher branca que dedicou a vida a lutar contra os estereótipos contra homens negros. Isso não é verdade. Não há dados que apoiem nada disso. Dizer que a violência negra é falso, isso é só supremacia branca. Então ela foi para o Haiti para lutar contra a narrativa de que homens negros poderiam ser violentos. Bem, um homem negro, um haitiano, a levou para o terraço e a estuprou repetidamente durante toda a noite. E enquanto ele a estuprava, ela lhe disse: "Você não percebe que eu sou, sabe, uma defensora do BLM? Você não percebe que eu sou uma estudiosa de Malcolm X?" E imagine que isso não o impediu de estuprá-la. Mas ela terminou dizendo: isso é literalmente uma citação exata de um artigo que ela publicou, que ela reconheceu que quando ele a estava estuprando, era ele quem estava sendo vitimizado pela supremacia branca. E ela ficou grata pela experiência porque isso ensinou a ela que quando um homem negro a estupra, isso mostra que a supremacia branca é uma realidade muito perigosa. Isso está acontecendo, não é sátira, é real, é uma pessoa de verdade. Esse tipo de pensamento distorcido em toda a classe política explica o absurdo que vemos. Vamos continuar. Não seria justo para mim. Para ser um bom comunicador, adapte sua mensagem ao público com quem fala. Quero te dar um exemplo seu do qual você possa se orgulhar. Eu apresento a vocês o ex-doutorando Tal Nitsan. Alguém conhece o caso de Tal Nitsan? Tal, sim, ok. Tal Nitsan estava fazendo seu doutorado na Universidade Hebraica e ela é uma judia Wood Cricket. Ela buscava mostrar em sua tese de doutorado que as forças de defesa de Israel cometem estupros frequentes contra palestinas, de forma orgiástica.
Ela coleta dados de várias fontes, não só do Departamento das Forças de Defesa de Israel, conversando também com o povo palestino. Ela não consegue identificar um único caso de estupro cometido pelas Forças de Defesa de Israel contra uma mulher palestina. A hipótese inicial dela é: vou descobrir vários casos de estupro. Você acha que isso a fez ter humildade epistemológica e admitir que sua hipótese foi refutada? Não, sabe o que ela concluiu? Você pode ler ou só ouvir minhas palavras, ela disse. O fato de que nem mesmo um soldado das FDI estupraria uma mulher palestina. Isso mostra até que ponto vai a desumanização das mulheres palestinas, que elas nem sequer são consideradas dignas de serem estupradas. Então, se eu estuprasse todas as mulheres palestinas, eu seria um sionista maligno. Se eu não estuprar nenhuma das mulheres palestinas, eu sou igualmente um sionista maligno. É uma premissa infalsificável. Vamos seguir com mais exemplos, sem focar em Israel. Isso é IA. IA é o mundo. Agora, tudo o que você ouve é sobre IA. Sou formado em ciência da computação e matemática e estudamos IA em 1985. Agora, IA é o grande tema. Universidade de Waterloo, Canadá. A Universidade de Waterloo seria o equivalente ao Caltech, ao MIT ou ao Technion aqui, certo? É a principal universidade de engenharia e ciência da computação, então você esperaria que levassem IA a sério. Aliás, isso aqui é literalmente uma captura de tela, certo? Não sou eu fazendo comentários, não sou eu colocando o meu sarcasmo. Esse é o anúncio real para as melhores vagas de professor titular em IA na Universidade de Waterloo. Pronto? Eu vou ler para você. Isso foi no ano passado. Primeira vaga. Apenas as pessoas listadas podem se candidatar a qualquer área de inteligência artificial para mantermos a vanguarda da pesquisa na área. Você deve ser alguém que se identifica como mulher, então mulheres que têm pênis e testículos podem se candidatar. Você pode ser transgênero, pode ser gênero fluido, pode ser não binário ou pode ser two-spirit. Esta é a melhor escola de engenharia do Canadá. Há 25 anos, quando eu alertava as pessoas que algo daria errado, elas diziam que era exagero e besteira. No Departamento de Humanidades eu disse: o que começa lá vai voltar e te alcançar na engenharia, matemática e medicina. O vírus escapa do laboratório e é isso que estamos vendo. Isso é na minha Universidade de Concórdia, no Canadá. A de cima faz parte da declaração de missão de 5 anos da universidade. O número 1 nessa declaração de missão é indigenizar e descolonizar todas as disciplinas da universidade. Se você não sabe o que essas palavras significam, ótimo, não deveria saber. Isso significa que, se você está estudando psicologia evolutiva, como pode aprender com seus anciãos indígenas? Como aprender com a matemática queer? Então, todo professor que está ensinando em qualquer disciplina, se ele ou ela quiser ser fiel à missão, precisa encontrar maneiras de descolonizar e indigenizar seu currículo e sua pedagogia. E aqui embaixo tem um exemplo disso. Eu sei que provavelmente você não consegue ler, então vou explicar. Alguns pesquisadores ganharam uma bolsa de pesquisa de 5 anos para indigenizar a luz. Então, a física da óptica, você sabe, muitos cientistas famosos, alguns ganharam prêmios Nobel, estudando as propriedades ópticas, as propriedades físicas da luz. Eles parecem manchados pelo pecado original dermatológico, mas ao incorporar o pensamento indígena ao estudo da luz, todos podemos nos enriquecer. Isso ocorre no século XXI em uma grande universidade do Canadá. No capítulo 6 de A Mente Parasita, eu apresento um princípio chamado Síndrome Parasitária do Avestruz. Para aqueles que não sabem, o avestruz, na verdade, não faz isso. Mas isso se tornou uma metáfora para enfiar a cabeça na areia para não encarar a realidade. Então, deixe-me mencionar algo aqui que vai soar relevante para este público, considerando o bairro em que vocês vivem. Acabei de atualizar, pois normalmente faço isso a cada 2 dias.
porque os nobres muçulmanos são muito bons em se envolver pacificamente em terrorismo islâmico. Essa é uma estimativa baixa. Outros bancos de dados apontam números bem maiores, então qualquer valor que dou é conservador. Então, esse banco de dados específico tem 48.782 ataques terroristas islâmicos. Desde o 11 de setembro, só em quase 70 países, quase 50 mil ataques. Todas as outras religiões juntas, não dá para contar nem nos dedos, certo? Então você pensaria que existem dados que nos levariam a essa conclusão à esquerda. Eu postei para vocês, isso não é uma sátira, estes são. Eu poderia te dar todas as referências, o que os pensadores ocidentais tentam apresentar como as verdadeiras razões desses ataques terroristas islâmicos. Não vou citar todas, apenas algumas das minhas favoritas. Você sabia, por exemplo, que o ataque terrorista que aconteceu com algum ataque terrorista, um terrorista em 2016, e eles vieram de fora de Bruxelas, terroristas islâmicos? Acontece que, olhe para o quarto motivo, falta de exposição adequada à arte. Então, por exemplo, um dos motivos pelos quais faço questão de sempre levar nossos filhos a museus é porque, se eu não os expuser o suficiente, Chagall, Picasso, eles podem acabar indo e se juntando ao ISIS. Existe uma ligação direta entre ataques terroristas islâmicos, explosões em ônibus e a falta de exposição à arte ou bullying por causa da barba. Por isso mantenho minha barba bem aparada, porque é um passo muito curto para mim entrar para o Al-Nusra. Aliás, mencionarei mais um projeto de lei sobre mudança climática. Nye, o cara da ciência, disse que o ataque ao Bataclan, que matou quase 200 pessoas em Paris, provavelmente estava ligado a painéis solares. É assim que funciona uma mente parasita. Nenhuma evidência faria com que eles reconhecessem possíveis diferenças estatísticas entre religiões na probabilidade de envolvimento em terrorismo político. Não, isso não pode ser para quem talvez saiba. Isso ocorre há cerca de 25, 30 anos, talvez até mais. Eufemisticamente chamados de gangues de aliciamento, essas são gangues de estupradores pedófilos espalhadas por toda a Grã-Bretanha, desde grandes cidades até pequenas vilas, sendo a grande maioria composta por muçulmanos paquistaneses que vivem na Grã-Bretanha. Sim, agora vamos olhar para alguns dos verdadeiros culpados desses terrores, desses estupros em grupo. Esta é a foto real dos 20 caras que foram pegos. Em uma cidade, é uma pequena cidade chamada Huddersfield, mas há muitas outras cidades. Vou ler para você o nome de alguns, ok? Ainda não identifiquei semelhança. Você tem Irfan Ahmad, Zahid Hassan, Muhammad Kamer, Muhammad Rizwan, Aslam, Nahman, Muhammad Wikas, Mahmoud Muhammad Irfraz, Muhammad Azim, Muhammad Akram, e assim por diante. Então eu postei nas redes sociais, eu disse, olha, eu não tenho a mente analítica de Big Data para conseguir juntar tudo isso. Alguém poderia me ajudar? As pessoas me responderam, tanto em particular quanto publicamente, e concluíram, quem é o verdadeiro culpado? Judeus, muito bem. Eles não estavam sendo irônicos nem sarcásticos, realmente queriam dizer isso. Como eles chegaram à conclusão de que quando 7 Muhammads estupram sua filha em grupo, a culpa é de Mordechai e Moshe? Como eles chegaram a isso? Acontece que, sem que nenhum de nós soubesse, em todos os países ocidentais que adotaram fronteiras abertas e permitiram a entrada dos nobres enriquecedores do Islã, há um judeu por trás disso. Agora, não importa que isso seja comprovadamente falso. Nós não deixamos os fatos arruinarem a narrativa, então imagine o quão impossível é essa situação existencial. Quando, se você vê 3 Mohammeds estuprando sua filha em grupo, você não pega uma arma e atira neles?
Você começa a procurar por Moshe em outro lugar para atirar nele, porque na verdade não são os 3 Mohammeds que estão estuprando ela em grupo. Eles não são os verdadeiros culpados. Há um judeu por trás disso, e isso, aliás, para alguém que tem o meu alcance. Milhares me escrevem com esse tipo de coisa, não apenas uma ou duas pessoas. Agora, esses milhares são seus professores, dentistas, jardineiro e outros. Então, realmente temos um problema. Vocês podem dizer que já sabiam, somos israelenses, mas agora isso está em toda a cidade, visível para todos. Sempre digo que sinto falta dos dias em que estava na Guerra Civil Libanesa, considerando o ódio aos judeus que recebo, ao ponto de precisar de seguranças armados com metralhadoras. Por que não estou dizendo nada tão incendiário? Vamos fazer mais alguns exemplos de empatia suicida. O motivo pelo qual eu tenho a foto à esquerda em Quebec, perto do final da epidemia de Covid. Já tínhamos muitos dados mostrando que muita coisa era besteira. O governo de Quebec instituiu um toque de recolher, dizendo que depois das 8 da noite você não podia nem passear com seu cachorro. Então, no meio dos invernos frios de Montreal, em uma rua deserta de Montreal, se seu cachorro tiver diarreia após as 8 horas, não pode passear com ele. Você não pode espalhar o vírus da Covid, pois não há mais ninguém por perto. Mas quando 100 mil nobres manifestantes do BLM se reúnem lado a lado, não há possibilidade de contágio. Porque, sendo progressista, há uma enzima no vírus que impede a transmissão. É assim que a empatia suicida se parece. Eu sou gentil com #BLM. Mais alguns exemplos de empatia suicida. O de cima é o cartaz real que foi produzido por uma cidade na Alemanha. Muitas das piscinas públicas na Alemanha viram um aumento exponencial nos casos de agressão sexual por caras chamados Muhammad. Então a cidade produziu um cartaz que dizia: "Nós não toleramos agressões sexuais." E eu juro por Deus, esse é um cartaz real. É uma mulher alemã ruiva e acima do peso que está apalpando sexualmente o traseiro de uma criança negra que só tem uma perna. Eu poderia ter colocado aquele cartaz no meu livro, Empatia Suicida, e isso já bastaria. Vamos ver mais alguns. Sabe o que é o do meio? Não mexa no meu quadrado do nono. Então, em uma cidade na Finlândia, eles criaram um vídeo viral muito legal que diz: "Não toque no meu quadrado do não. Quando Ahmed se aproxima e você dança coordenado, ele diz: "Não toque no meu quadrado do não. Essa é a mentalidade que você tem ao ser parasitado. Veja o homem à direita. Refugiados são bem-vindos. Tudo dará certo para ele. Esta é uma ministra de verdade, somos todos muçulmanos e ela é muito gentil. Este cara já foi preso muitas vezes, talvez 75, mas é injusto. Vamos dar a ele mais uma chance. Vamos ser gentis com os nobres criminosos. Não parem nem prendam nenhum dos moradores de rua, mesmo que nossos filhos não possam mais brincar no parque." Porque quando se trata da hierarquia da empatia, apoiar usuários de drogas no Cristal há 17 anos é mais importante do que seus filhos irem ao parque. Mais alguns exemplos, e eu prometo que termino. Os 2 primeiros são interações recentes que aconteceram no governo dos Estados Unidos. A da esquerda foi quando, na época, ela era apenas juíza. Agora ela é ministra. Ela foi a última a entrar na Suprema Corte do Ucrânia. Ao ser questionada por um senador de direita, você pode definir o que é uma mulher agora? Por que ela fez isso? Não é porque ela está sendo legal ou provocadora. É porque, se você é uma ministra da Suprema Corte do Ucrânia, vai ter que julgar casos que envolvem essas questões, chamados de homens e mulheres. Se você não quer definir o que é uma mulher como ela fez, lembre-se da resposta dela. Eu não sou biólogo, então, por exemplo, quando vejo uma girafa ou um cachorro, não consigo lidar com esse dilema, porque eu não sou veterinário.
Então foi por isso que acabamos trazendo como animal de estimação uma girafa muito grande, porque eu achei que era um cachorro porque eu não sabia, eu não sou veterinário. Até 15 minutos atrás, as 117 bilhões de pessoas que já viveram na Terra, esse é um número estimado. Haviam existido 117 bilhões de Homo sapiens que viveram na Terra ao longo dos últimos vários centenas de milhares de anos. Todos eles parecem ser capazes de navegar completamente pelo dilema muito difícil e complexo de como encontrar um parceiro. Mas não fazemos mais isso, como explicou o juiz. Quando você a ouve em algumas de suas conversas, você pensa que ela é uma degenerada, uma idiota lobotomizada, mas ela é negra, então tudo é perdoado. A da direita você deveria assistir, depois que terminarmos essa conversa. É o senador Josh Hawley, que está com uma ginecologista, então ela é uma médica especializada em questões reprodutivas femininas. Ele pergunta 11 vezes: homens podem engravidar? Ela não quer responder. É isso que o coquetel de mente parasitária e empatia suicida leva quando você já não tem mais a autoconfiança para dizer: que tipo de pergunta imbecil é essa? Claro, sei que homens não têm filhos. E então os de baixo, só para te dar outros exemplos, livro de uma professora negra, onde ela explica que a ideia de que estar acima do peso faz mal à saúde está profundamente ligada à supremacia branca. O que é um problema real para mim, porque depois da minha carreira no futebol, quando eu era muito magro, engordei bastante e depois perdi todo o meu peso. Eu não sabia disso. Esse é o típico sinal de que sou neonazista. O da direita é outro professor negro que acho ser trans ou queer, algo assim. E ela basicamente disse que ter filhos. Em um mundo com transfobia e mudanças climáticas que impactam especialmente pessoas trans de cor, tsunamis também afetam pessoas trans. Ela agora desenvolveu uma estrutura teórica sobre por que é realmente terrivelmente errado para os seres humanos terem filhos. O instinto mais básico dos humanos, sobreviver e depois se reproduzir, agora é considerado uma forma de estupro da Mãe Terra. Então, último slide, como salvamos o Ocidente? Vou ler para você. Primeiro, busque conhecimento sem ser barrado por ativismo ideológico. Nenhum conhecimento é proibido se obtido objetivamente pelo método científico. Muitas pessoas evitam pesquisar diferenças sexuais por medo. E se descobrirmos que homens fazem essa tarefa melhor, Deus me livre, publique isso. Se mulheres fizerem melhor, publique com orgulho. Se notar que homens levantam mais peso no supino que mulheres, por favor, não publique isso. Isso só reforça estereótipos sexistas e patriarcais. Liberdade de expressão, investigação e busca pela verdade são princípios deontológicos. Deontológico significa uma afirmação absoluta. Por exemplo, dizer que nunca é certo mentir é uma afirmação deontológica. Dizer que mentir para poupar sentimentos é correto é uma visão consequencialista. Ser consequencialista é aceitável em muitos casos, mas com liberdade de expressão deve ser princípio deontológico. Não se diz acredito na liberdade de expressão, mas desde que não fira sentimentos. Ao fazer isso, você é consequencialista. Número 3. Uma sociedade justa está enraizada no ethos de uma meritocracia. Nós não somos formigas sociais. Por que eu disse formigas? E.O. Wilson, alguém sabe E.O. Wilson? E.O. Wilson, biólogo de Harvard falecido recentemente, estudava formigas sociais. As formigas sociais são, na verdade, espécies comunistas. Por quê? Porque nas formigas sociais há uma rainha reprodutora. Também há duas castas de partes totalmente intercambiáveis. Elas são chamadas formigas guerreiras e operárias. Por isso, as formigas sociais seriam comunistas. Seres humanos não são comunistas. Alguns de nós são mais altos, mais baixos, trabalham mais, trabalham menos, são mais esforçados, menos esforçados, mais assertivos, menos assertivos. É por isso que criamos hierarquias. Então, o comunismo falhou em todos os lugares onde foi tentado, porque ele é literalmente contra a natureza humana, é contra a história filogenética da espécie humana.
Você tenta impor uma estrutura social contra a nossa natureza humana e isso sempre fracassa. Meritocracia, boas formigas sociais, não é o número 4. Orgulhosamente e inequivocamente. Desculpe, está escrito errado. Quis dizer, inequivocamente, defenda os valores ocidentais, tenha orgulho do Ocidente. Você não precisa se autoflagelar o dia todo. Número 5. Nem todas as culturas e religiões são iguais. Isso vem do relativismo cultural. O relativismo cultural é uma posição relativista. Ele diz: quem é você para julgar as crenças, normas e práticas de outra sociedade? Se outra sociedade deseja cortar o clitóris de meninas de 5 anos, cale a boca. Racista. Ok, não, existem verdades morais absolutas e defenda-as com orgulho. Número 6. Demonstre tolerância zero para sistemas de crenças sediciosos. Frequentemente, pessoas em cargos altos me procuram e dizem: mas professor Saad, a liberdade religiosa, o que você quer dizer? Como a Constituição do Iowa, ela possui emendas. Por que isso ocorre? Reconhece que a Constituição original não é perfeita, por isso precisa de emendas. Você não pode permitir que sua sociedade seja destruída por ideologias disfarçadas de religião que nos destruirão completamente. Quando vir a maioria, você a deixa florescer. Acredite, na academia, quando digo isso, muitos ficam desconfortáveis porque conhecem um Ahmad gay casado com um judeu. Ele representa o verdadeiro Islã. Número 7. Empatia adaptativa é incrível. Empatia suicida pode destruir nossa civilização e isso não é exagero. E por fim, número 8. Todas as crenças, ideias e ideologias podem ser criticadas, debatidas, ridicularizadas e escrutinadas, inclusive o judaísmo e as políticas israelenses. Nada é sagrado. Muito obrigado.